Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre placas de vídeo, tá? Mas eu não vou conversar aquele papo meio genérico sobre qual que é a melhor placa custo-benefício para você comprar. Não, eu vim falar de uma dúvida muito específica de uma pessoa que já tá com uma graninha bem específica também, né? E ele não sabe qual placa de vídeo que ele vai comprar. Se ele vai na placa da AMD ou na placa da NVIDIA. Em um segmento muito específico, que é na RX 9060 XT, ou se ele vai na RTX 5060 Ti, tá? Essas duas placas são muito semelhantes, tá? Tipo, se a gente pegar aqui no site do Tech Power Up, né, se a gente verificar aqui no desempenho relativo das duas placas, né, cara, você vai ver que posicionando a 5060 Ti de 16 GB no 100%, né, a RX 9060 XT de 16 GB ela desempenha só 5% a menos, né, gente? Então dá para se dizer que as duas placas são muito semelhantes, até mesmo bem iguais, levando em consideração o desempenho relativo das duas, né, cara? Mas isso levando em consideração o desempenho relativo, né? Isso não quer dizer que as duas são de fato iguais. As duas são bem distintas dependendo do tipo do usuário que você for, né? E é isso que eu quero tentar auxiliar vocês, né? Que tipo de usuário você é? Do jeito que eu tô falando aqui, parece que tem muitos, né? Tem muitos tipos de usuários de placas de vídeo, né? Na verdade não, né, gente? É até bem intuitivo, assim, qual é o tipo de usuário que mais compra placa de vídeo hoje em dia, né? Que no caso são dois, mas que se misturam em três, né? Que é basicamente a pessoa que vai só jogar, o cara vai montar um computador ali basicamente para jogar e não vai fazer absolutamente mais nada, né? Só jogar. A pessoa que só vai trabalhar e a pessoa que vai fazer os dois, que é a mistura dos dois, né? Então vamos lá. Você é uma pessoa que vai só jogar, que é a massa, né? A maioria das pessoas, eu chuto que no mercado de venda de hardware doméstico hoje, cara, 70%, eu não sei, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu chuto que 70% das pessoas compram pra jogar, né? Pra você que vai só jogar e não vai fazer absolutamente mais nada, vai na RX 9060 XT de 16 GB, tá? Por que não a de 8 GB? Isso fica para depois, tá? Eu vou comentar daqui a pouco, mas deixa para depois por enquanto. Vamos pegar essas duas placas de vídeo na versão de 16 GB, que é para ter menos, como é que posso dizer, menos variáveis para a gente poder comparar. As variáveis a gente comenta um pouquinho mais para frente no vídeo, tá? Mas por que a 9060 XT de 16 GB é a mais indicada para quem vai só jogar? O primeiro motivo é que ela é mais barata, tá? Tá certo que hoje em dia, né, cara, depois que depois que a NVIDIA deu uma boa baixada nos preços, né, cara? Hoje em dia você consegue encontrar a 5060 Ti por preços bem mais vantajosos do que há 4 meses atrás, né? Mas mesmo assim, a 9060 XT de 16 GB você consegue encontrar aí nessa faixa de 3.100, né? Mais ou menos por aí. Eu vi algumas aí até por um valor mais próximo dos R$3.000, a versão de 16 GB, tá, gente? Toma cuidado, né? Você vai encontrar a 9060 XT mais barato do que esse valor, só que na versão de 8 GB, então toma cuidado para não comprar errado, tá? E hoje em dia, uma Ino 3D como essa daqui, que é realmente uma construção um pouco mais simples, né? Na verdade, as duas aqui, ela tem construções mais simples, é uma dual fan no caso, né? Mas as duas ali são bem semelhantes, tanto na parte da construção quanto na classe de placa de vídeo na qual ela pertence, né? Elas estão muito semelhantes ali. Na versão de 16 GB aqui também da Ino 3D, na casa de 3, né? No caso aqui quase 3.400, né? Dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, esse preço pode mudar, porque infelizmente essa porcaria aqui flutua muito com o dólar, tá, gente? Então você percebe que hoje em dia as duas placas já não tem tanta diferença. Eu já vi essas duas placas tendo diferenças maiores, né? Eu já vi tendo diferenças aí de R$500, R$600. Hoje a NVIDIA tá segurando um pouquinho o pedal aí, né? Ou foi o mercado mesmo que acabou se adaptando, né? Acabou exigindo que a NVIDIA se adaptasse no caso, tá? Mas vai só jogar? Vai na placa da AMD sem sombra de dúvidas. Guilherme, mas eu queria muito, assim, uma NVIDIA por conta do DLSS 4, pra etc e tal. O que eu posso falar para você? De fato, as tecnologias da NVIDIA envolvendo inteligência artificial para jogos é melhor, né? Mas, assim, sendo bem franco,
Se você vai só jogar, o FSR 4 hoje não está assim muito atrás, tá? E antes que vocês venham falar que eu sou do time AMD, tá, gente? Eu já vou deixar claro, tá? Eu tenho uma NVIDIA, tá? Eu estou recomendando a placa da AMD porque, de fato, ela tem o melhor custo-benefício nesse aspecto, tá, gente? Então, eu tenho uma NVIDIA, então não vem querer me dizer que eu sou fanboy da AMD, tá? Então, para com esse negócio, porque eu sei que essa merda existe, então eu já vou deixar bem claro isso antes de qualquer coisa. Então, de fato, se você vai só jogar, cara, realmente as placas, a 9060 16GB, ela tá sendo muito boa mesmo, e o FSR 4, cara, na ferramenta de upscaling não tá muito atrás do DLSS 4 hoje em dia, tá? Eu sei que tem muita gente que tá optando por comprar placas da série 7000 e 6000, estão conseguindo até conseguir rodar o FSR 4 nessas placas, mas estão tendo que fazer uns chunchos bem desgraçados, né? Cada um com a sua disposição, lógico, né? Eu não tô dizendo para você o que você deve ou não fazer, mas levando em consideração as minhas recomendações, se o FSR 4 é muito importante para você e você pretende fazer um upgrade de placa de vídeo, cara, vai na série 9000 que a dor de cabeça vai ser bem menor, tá? Principalmente pela placa de vídeo ter a versão de 16 GB, que com certeza vai aguentar os seus jogos aí no Quad HD por muito tempo. É bem capaz da sua GPU, digamos assim, não conseguir aguentar nos próximos anos do que a quantidade de VRAM não conseguir dar conta. É bem mais fácil que, por exemplo, placas de 12 GB sofrerem antes dos 16 GB, né? E juro pra você, 2 anos. Os 16 GB vão ser o suficiente pelos próximos 2 anos, tá? Então, vai só jogar 9060 XT de 16 GB, tá? Mas, Guilherme, e a 5060 Ti, ela é um lixo por causa disso? Significa que eu não vou precisar comprar uma placa da NVIDIA? Não, né? Porque lembra que eu falei para você sobre os perfis de usuários? Pois é. A NVIDIA, ela tem um bom desempenho em relação às placas da AMD, quando se trata de aplicações profissionais, né? Eu sei que tem muita gente que gosta da NVIDIA, né? É fã da marca, mas eu não estou levando em consideração o valor emocional aqui, tá, gente? Estou levando em consideração aspectos mais objetivos. Então, se você é produtor, designer, produtor de conteúdo, mexe no Photoshop, né? Mexe com programas que trabalham com manifestações gráficas com base em bitmap, né? Com certeza as placas da NVIDIA vão te ajudar muito mais. Não é porque as placas da AMD não conseguem, as placas fazem o trabalho também, mas as placas da NVIDIA conseguem um aumento de desempenho de entre 20% a 40% dependendo da aplicação, dependendo do software, né? Eu tava usando uma 1660 Super, né? Antes de fazer o upgrade, cara, e juro pra você, cara, o desempenho, cara, que a arquitetura Blackwell hoje tá trazendo para renderização de vídeo, até numa 5060 Ti, que não é lá grande coisa comparando com as placas high-end, cara, é assustador. O quão a NVIDIA é madura, né? Os núcleos CUDA da NVIDIA é mais maduro para trabalho, tá? Se você que tá aí tem uma placa de vídeo da AMD e tá satisfeito, cara, não tem problema. Eu não estou dizendo que não servem ou que elas são ruins, elas são boas, né? Mas as placas da NVIDIA realmente, por conta disso, eu acho que esses 200, 300 reais a mais aí para quem vai trabalhar, eu acho que compensa você ir pra NVIDIA, tá? Outra coisa também, para quem trabalha com fluxo de inteligência artificial, não só no aprendizado, né? Tá certo que uma 5060 Ti para fazer aprendizado de máquina realmente não é a melhor opção, mas se você vai trabalhar com fluxo para geração de imagens e vídeos, utilizando fluxos de inteligência artificial com aplicações como o ConfyUI, por exemplo, né? Cara, não é nem porque a NVIDIA é melhor, ela é essencial, porque as placas da AMD, se você quiser usar uma placa da AMD para poder rodar o ConfyUI, cara, você vai ter que fazer chuncho, cara. A dor de cabeça que você vai ter que passar para conseguir rodar um ConfyUI numa placa da AMD realmente é bem complicado. Então, para você que vai fazer coisas profissionais, né,
mexer no Photoshop, no Premiere, no After Effects, ou quiser brincar com fluxos de inteligência artificial no ComfyUI, cara, NVIDIA. Isso sem sombra de dúvidas. Então é basicamente isso, pessoal. Vai só jogar? AMD. Vai trabalhar? NVIDIA. Tá? Levando em consideração essas placas, né, as mais recentes, com 16 GB de VRAM. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os 8 GB de VRAM, né, e a minha visão em relação a isso. Muita gente fala que 8 GB de VRAM é lixo. Ainda não. Não é lixo. Pode se considerar um problema pequeno que pode se tornar um problema maior em 8 meses, 9 meses. De um ano em diante pode de fato se tornar um lixo, tá? Principalmente se você estiver jogando em resoluções em Quad HD, tá? Infelizmente, né, os jogos mais atuais estão exigindo de fato mais do que 8 GB de VRAM. O bom é que muitas pessoas estão optando ainda por comprar jogos mais antigos por um motivo muito simples. Não é porque, meu hardware é fraco. Não, se você está optando em fazer um upgrade no teu computador e está indeciso entre a versão de 16 e de 8 GB, você está fazendo upgrade, né? Mas é porque os jogos atuais estão meio merda mesmo, né? Tá meio complicado. Os jogos mais antigos ainda estão fazendo a bola da vez ainda, então não está exigindo placas de vídeo com VRAM exorbitantes, né, cara? Lógico, né, que 16 GB de RAM para jogos como Indiana Jones, por exemplo, é complicado, né? Já no HD, já na resolução Full HD, os 8 GB já vai pra fita, né, cara? Mas, lógico, a gente não vai se apegar a jogos como Indiana Jones, né? Um pouco fora da curva, né? Acho que jogos pesados mesmo, assim, que vão vir nos próximos meses aí, principalmente no ano que vem, eu acho que eles vão ser de Alan Wake, assim, nível Alan Wake pra cima, né? Ainda vão ter alguns jogos, assim, que vai ter o nível de performance, assim, do Resident Evil 4, vai ter alguns um pouco mais pesados, né? Alan Wake, o GTA 6, eu acho que ele vai ter ali um peso, assim, mais ou menos entre o Indiana Jones e o Alan Wake 2, sabe? E isso sendo bem otimista, isso se ele não for mais pesado que o próprio Indiana Jones, né? Porque ele é um mundo aberto, né? Tá? Só que eu acho que o GTA 6 ele vai exigir mais processador do que placa de vídeo, levando em consideração a importância dos dois, né? Placa de vídeo, GTA 6 eu acho que ele vai exigir placa de vídeo mais ou menos ali entre o Alan Wake e o Indiana Jones. Entre os dois. Mais próximo do Indiana Jones do que do Alan Wake, né? Mas levando em consideração assim do que ele vai pesar mesmo, vai ser em processador. Se você tiver um Ryzen 5 aí, cara, um Ryzen 5 5500, um 5600, pegar um Ryzen 5 aí dos últimos que lançaram aí pra plataforma M4 sem o L3 V-Cache 3D, cara, talvez ainda dê uma sofridinha, né? Mas ok, né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: 8 GB de VRAM, você vai conseguir rodar os jogos mais atuais sem muitos problemas se você souber dimensionar o jogo para sua quantidade de VRAM, principalmente se você estiver jogando no Quad HD, tá? Então, se você for jogar e no seu monitor 2.5K ou Quad HD, né, com uma placa de vídeo de 8 GB de VRAM, como uma 5060 Ti ou uma RX 9060 XT, vai ser muito importante que as texturas estejam ali no alto ou no médio, não pôr no ultra, que vai ser complicado. No alto ou no médio, colocar as sombras também no alto e no médio, né? E esquece o Ray Tracing, cara. O Ray Tracing não existe para quem tem placa de vídeo de 8 GB. Se você não ligar Ray Tracing e dimensionar bem as texturas e as sombras, você não vai ter problema em jogar esses jogos porque essas GPUs aguentam. Se você colocar os recursos que utilizam mais GPU do que VRAM nas configurações mais altas e maneirar em texturas e sombras, você não vai ter problema. Isso para os próximos 6, 7 meses, chuto. Os lançamentos que vão vir nesse período aí vão mudar o cenário, né? A janela de Overton dos games, né? Em relação à quantidade de VRAM. Mas aí muitas pessoas podem até comentar: Guilherme, mas você tá falando aí que placas de vídeo de 8 GB não são o suficiente, mas eu já vi uns caras recomendando umas placas de 8 GB aí, e falando que tá bom.
Tá bom, 8 GB de VRAM tá bom. Tá, vamos lá. Vamos começar pela 5060 Ti, aquele que eu vou usar de exemplo, porque é o que eu tenho para mostrar a caixinha aqui, né? A 5060 Ti, pessoal, por que que é pouco? Por causa da GPU. O que vai determinar se a sua placa de 8 GB é bom ou não, né, vai ser a capacidade que a tua GPU tem de empurrar os recursos gráficos. Existe uma diferença de 8 GB de VRAM numa 5060 Ti e 8 GB de VRAM numa RX 580, numa RX 6600 XT. GPUs como a RX 580 são GPUs de 2017 para rodar jogos daquela época. Não é uma GPU que vai conseguir pegar os jogos atuais e conseguir empurrar frames em resoluções mais altas. Você não vai conseguir empurrar um jogo em resoluções mais altas, com texturas de resoluções mais altas, jogos atuais, a ponto de preencher os 8 GB de VRAM. Por quê? Porque a GPU não aguenta. Ao contrário de uma 5060 Ti. Ela tem uma GPU poderosa para poder empurrar as texturas mais altas e as sombras mais altas na resolução Quad HD. Mais Ray Tracing. Ou seja, pelo fato da GPU ter um potencial maior de empurrar mais textura, mais sombra e Ray Tracing, os 8 GB de VRAM acabam sendo poucos. E como a RX 580 não tem a capacidade de empurrar as texturas de alta resolução, sombras e nem lascando vai rodar um Ray Tracing, os 8 GB acabam sendo bastante. É isso que vocês têm que levar em consideração na hora de julgar se 8 GB de memória vai ser bom ou não. Tá? Então, se você pretende comprar uma RX 580, uma RX 6600 XT, né? Uma RX 6600, uma RX 6700 e tudo mais, né? Tranquilo, você pode comprar os 8 GB que realmente vão te servir. Agora, se você for comprar as plaquinhas mais novas, aí pensa em pegar alguma placa que tenha 12 ou 16 GB de VRAM. Tá legal? Acho que eu consegui me fazer entender, né, pessoal? Essas placas de vídeo aqui, cara, que por sinal eu vou colocar na tela de novo aqui, tá? Eu vou deixar essas duas placas porque estão em preços bem interessantes essas duas aqui, tá? Estão sendo vendidas e oferecidas aqui no Brasil também, então vou deixar o link dessas duas placas aqui para que vocês possam comprar. Pelo meu link vocês vão estar me ajudando aí com uma comissãozinha para poder pagar a coxinha. E é isso, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.